Rose, a gente tenta avançar aqui em algumas pautas em relação à movimentação política, o pleito, mas a gente continua vendo algumas manifestações, alguns ataques, cutucadas em relação a players, ou seja, personagens dessa eleição, né? Agora a gente vê o Coronel Alfredo Menezes, que é um pré-candidato ao Senado declarado, fazendo ataques a uma decisão da Prefeitura, né? De exigir a vacinação, ali o comprovante de vacinação no retorno às aulas, não é isso? Sim, o prefeito de Manaus colocou isso publicamente a respeito do incentivo e da necessidade de ampliar a cobertura vacinal e também a realidade de que há uma baixa adesão, inclusive por parte de crianças e adolescentes, né? Os pais não estão aderindo aí à campanha de vacinação, houve uma adesão baixíssima nessas 2 primeiras semanas. Então, o prefeito fez essa declaração de que apenas crianças vacinadas poderiam entrar nas escolas. E houve reação de uma série de pessoas, e aqui no Manaus há uma quantidade muito grande de pessoas que entram realmente de cabeça, de uma forma muito enfática, compartilhando, elas se engajam no compartilhamento e na defesa dessa corrente de informações geralmente associadas a correntes negacionistas. E o prefeito teve esse embate, sofreu esse embate por meio do Coronel Menezes. Ele distribuiu por meio da sua assessoria de comunicação, também nas suas redes sociais, críticas. Coronel Menezes, que já me disse que se vacinou, e a família dele também, em entrevistas, ele disse que não é contra a vacina, ele é a favor da vacina, mas que é a favor também que as pessoas tenham liberdade, que os pais tenham liberdade de decidir se vacinam ou não as crianças e que, portanto, é contra esse posicionamento do prefeito Davi Almeida. Então, no campo da discussão, o Coronel Menezes, o Davi Almeida é prefeito, ele deve estar sendo orientado por uma equipe técnica, né? Uma equipe técnica de todas as áreas para se posicionar dessa maneira. E é que bom que se oriente, porque já falou algumas coisas que não eram interessantes, que ele se arrependeu de ter falado, né? Quando ele anunciou antes de assumir a prefeitura que ia distribuir kit Covid, você lembra, os ouvintes também. Então é interessante, é importante que um gestor público, uma autoridade, tenha uma orientação de uma equipe, de uma comissão científica para tomar decisões e dar declarações, sobretudo num momento como esse. O Coronel Menezes é um pré-candidato ao Senado, ele é do Exército, portanto, ele não é alguém que tenha uma qualificação para falar sobre vacina. Ele não tem essa qualificação. A fala dele vai mais no campo político, e é justamente no campo político que a gente tem que observar o que significa isso. Porque nós mesmos, aqui nesta coluna de política, por diversas vezes, registramos essa proximidade que havia do Coronel Menezes com o Davi Almeida e como ele fez o elo do prefeito com o Planalto e também com o presidente da República, né? Teve 2 encontros, Davi Almeida, Coronel Menezes fez a agenda, articulou a agenda, levou o prefeito recebeu promessas de repasses de recursos, muitas dessas promessas ainda não foram cumpridas, o prefeito não tem se posicionado ou feito críticas contra o presidente Bolsonaro, muito pelo contrário, naquele último evento que teve do Marcelo Queiroga, que o Coronel Menezes não estava presente, vale ressaltar. Mas o Coronel Menezes não é uma autoridade pública, Rose, ele não participa dessas agendas, mas muitas outras agendas de ministros e do presidente da República, o Coronel Menezes esteve sim presente, porque ele é um aliado do presidente Bolsonaro. E a presença dele se impõe, gostem ou não dele, né? As autoridades, as pessoas que criticam a presença dele. Então, é de se registrar que nesse evento ele não esteve presente. E nesse evento, o Davi Almeida fez palavras de elogio e de adesão aí ao presidente Bolsonaro. Então, no discurso público, o Davi Almeida não se distancia desse campo de aliado do presidente Bolsonaro. Mas ele tem feito outro tipo de caminho para chegar ao presidente Bolsonaro, que não, neste momento, por meio do Coronel Menezes. Inclusive, numa entrevista que ele deu há 1 semana e meia aqui na Band News, você deve lembrar, a gente também destacou isso, ele citou o ex-ministro Pazuello, lembra? Ele disse, olha, acabei de falar com o ministro Pazuello, ele me disse que o ministro Queiroga vem a Manaus, a gente fez alguns pedidos a ele, era de RH, salvo engano, de ajuda para RH. Quer dizer, ele mostrou que o canal dele com o Planalto, neste momento, era feito por Eduardo Pazuello. Então, é importante que a gente vá percebendo por essas demonstrações públicas que este momento de namoro, ele não está da mesma maneira.
eu arrisco dizer que o namoro acabou. Não sei se eles vão reatar, aí é um outro momento, mas pelas declarações públicas, né, e aí a gente precisa entender que as declarações públicas, a importância dessas declarações públicas dele tem peso político, para a gente entender como é que está essa relação, e não o peso de avaliar se é importante ou não vacinar. Isso tem que ser, nós temos que ouvir cientistas, temos que ouvir pessoas que têm especialidade para falar sobre isso. A declaração dele sobre vacinas tem a ver com o peso político e de como estão essas relações. Esse é o dado importante.